mandamento. Naquela ocasião eu falei para os irmãos que, geralmente, quando nós abordamos este mandamento, não somente este, mas outros mandamentos também, a gente, às vezes, se detém naquilo que é mais óbvio. Por exemplo, o nono mandamento vai dizer: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é a implicação óbvia disso? Que eu não devo mentir, que eu não devo falar inverdade sobre o meu próximo, que eu não devo dar falso testemunho e coisas dessa natureza. Então, essas são proibições demasiadamente óbvias da palavra de Deus. Mas eu falei também, e foi naquilo que eu me detive, e é nisto que eu pretendo me deter também hoje, que há implicações menos óbvias desses pecados, às quais muitas vezes nós não damos a devida atenção. E naquela ocasião eu me detive sobre alguns aspectos daquilo que o Catecismo Maior de Westminster vai colocar lá na pergunta 145, os pecados proibidos no nono mandamento. E naquela ocasião nós falamos sobre falar a verdade inoportunamente, falar a verdade de maneira duvidosa ou equivocadamente. Nós falamos também sobre o pecado da má interpretação das intenções, palavras e atos de outra pessoa. Isso está na pergunta 145 do Breve Catecismo. Eu lembro também de ter falado algo sobre quando nós aumentamos as faltas menores e deixamos passar os pecados mais graves, como Jesus vai colocar lá no Evangelho de Mateus, é quando nós coamos um mosquito e engolimos um camelo. Isso é um pecado, né, à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero me deter especificamente num pecado bastante comum, bastante recorrente também, que é condenado na palavra de Deus e é elencado aqui também na nossa pergunta 145 do Catecismo Maior de Westminster, que é a adulação. A adulação. E eu convido os irmãos, então, a abrirem lá no Salmo de número 12, vai ser, digamos assim, o nosso texto, o nosso texto guia, né, para essa conversa, para esse estudo. Nosso tempo é bastante curto, eu vou tentar aqui falar o máximo que puder. E o Salmo 12 é exatamente... O texto prova, né, que os teólogos de Westminster colocaram para provar que, de fato, a adulação ela é um pecado condenado nas Escrituras. Vamos a partir do versículo 1 até o 3. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Então nós vemos aqui, desde os Salmos, que a adulação ou a bajulação, ela é um pecado condenado nas Escrituras. E por que, meus irmãos, nós muitas vezes somos tão bajuladores, somos tão aduladores de outros homens? É por causa daquilo que um autor muito interessante, que eu gosto muito na área de aconselhamento bíblico, Lu Priolo, ele trata neste livro aqui o desejo de agradar outros. Nós, seres humanos, temos um desejo irresistível, quase irresistível, de agradar outros. E nós fazemos isso por uma necessidade que temos, nosso coração pecaminoso, de estar sempre de bem com as pessoas. Ou, por outro lado, de nunca ser visto como um estraga-prazeres, ou de nunca ser visto como aquela pessoa que realmente aponta o pecado
não para envergonhar a pessoa, mas realmente para levá-la para Cristo. Então, como nós não queremos nunca que quando a gente chegue num determinado ambiente as pessoas saiam ou fechem a cara ou parem de conversar sobre o que estavam conversando porque chegou aquele irmão fulano que gosta de apontar o erro dos outros ou que gosta de chamar a atenção. Então nós somos movidos por um desejo de aprovação, de aceitação. Só que esse desejo muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é um desejo pecaminoso, porque muitas vezes fazemos isso em detrimento da própria palavra de Deus. Esse livro do Lu Priolo é um livro bem interessante, porque assim como os outros livros dele e da própria editora, ele não se limita, digamos assim, a apresentar um diagnóstico. Mas junto com o diagnóstico ele apresenta a solução. Mas nesse primeiro momento ele vai, na primeira parte do livro, ele vai apresentar o diagnóstico, ele vai traçar um raio-x da alma humana à luz das Escrituras Sagradas, mostrando, item por item, dos pontos em que nós realmente incorremos nesse pecado, nessa busca por agradar a outros. Consequentemente, irmãos, esse pecado ele é, digamos assim, incluído aqui nessa lista dos pecados proibidos no 9º mandamento, porque quando nós adulamos uma pessoa, nós estamos exatamente fazendo isso que o Salmo 12 fala. Os lábios bajuladores, eles são mentirosos. Não é que necessariamente você esteja contando uma mentira deslavada ao bajular alguém. Mas é que o propósito pelo qual você faz isso é um propósito pecaminoso. E todo pecado, nós sabemos, ele é mentiroso. Todo pecado é mentiroso porque o pecado, ele não entrega aquilo que promete. Assim como um ídolo. Os ídolos não entregam aquilo que prometem. É por isso que a idolatria, ela é um pecado reiteradamente condenado nas Escrituras. Os ídolos não vão entregar aquilo que eles estão prometendo. Assim também os lábios que bajulam, eles não entregam aquilo que eles prometem, aquilo que a sua língua, é por isso que eu chamo aqui essa minissérie que eu estou tratando, nas oportunidades que o pastor não está, de os pecados da língua. Porque, de fato, como o Tiago vai colocar lá na sua carta, no capítulo 3, pense num órgão do corpo humano que é tão pequeno, mas que provoca tantos estragos. E é exatamente isso que nós fazemos, meus irmãos, quando nós não damos a devida atenção para essas questões. Bem, o Lu Priolo, eu quero até me valer aqui de umas ideias dele. Ele vai falar logo no capítulo 1, e eu vou tentar correr para dar tempo de pelo menos mencionar as 10 características de alguém que vive para agradar as pessoas. A primeira característica que ele vai colocar é que a pessoa que vive com esse desejo de agradar outros, ela teme desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. Então essa é a primeira característica de alguém que é movido pelo desejo de aprovação dos homens. Ele teme mais desagradar aos homens, mais desagradar as pessoas do que desagradar a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 43. João 12, 42 e 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga.
Verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aliás, esse verso 43, ele pode até mesmo ser o versículo que resume todo o problema com pessoas que vivem para agradar a outros. É que elas buscaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pense na situação de um judeu, de um fariseu, que fosse visto ou que fosse flagrado aos pés de Cristo. Certamente esse homem seria destituído do seu cargo, ele perderia todos os benefícios sociais daí resultantes. Era um homem que ia perder os seus privilégios, era um homem que ia perder o seu status, a sua condição, e era um homem que ia justamente cair naquela categoria de judeus impuros e, consequentemente, segundo os judeus, aqueles que não estão aptos para herdar o reino de Deus. Então, muitos judeus, aqui nesse capítulo 12 de João, eles justamente temeram perder esse status, esse privilégio. Eles temeram a avaliação que os homens iam fazer deles e se esconderam e não confessavam a Cristo publicamente. Por quê? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então esse é o primeiro problema, segundo Lou Priolo, o autor do livro, que afeta uma pessoa que vive impulsionada pelo desejo de agradar outros. Entre escolher agradar a Deus, mesmo que as recompensas elas venham em secreto, e agradar aos homens, cuja recompensa muitas vezes vem de maneira pública, ele vai preferir a segunda opção, agradar os homens. E com isso, ele troca a glória de Deus pela glória dos homens. Esse, segundo o autor, é exatamente o primeiro problema de pessoas que vivem impulsionadas pelo desejo de agradar outros. Segundo, ela deseja o louvor dos homens acima do louvor de Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 23, naqueles famosos ais que Jesus profere contra os fariseus, um desses ais que Jesus vai proferir, lá em Mateus 23, versículo 5 a 7, Jesus vai dizer assim, que os fariseus eles praticavam as boas obras com a finalidade de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Os filactérios eram tiras de couro nas quais estavam inscritas trechos da Torá, da lei do Senhor. Especialmente a famosa Shemá, ouve Israel, o teu Deus é o único Deus, Deuteronômio no capítulo 6. Geralmente era esse versículo, esse texto que era inscrito nos filactérios, nessas tiras de couro. E o que é que os fariseus faziam para se mostrarem pessoas piedosas, pessoas que eram tementes à lei do Senhor? Quanto mais longo fosse o filactério, mais essa pessoa era piedosa. Mas a grande questão, o grande ponto que Jesus coloca é exatamente esse. E é exatamente o que Jesus vai dizer em seguida. Que eles por fora, eles são como sepulcros caiados. Visite qualquer mausoléu ali no cemitério de Santa Maria, você vai ver aquela coisa belíssima, aquele mármore. Mas o que é que tem por dentro? Esse é o ponto de Cristo. Vocês externamente parecem temer a minha lei, parecem temer a lei do Senhor, mas por dentro vocês estão cheios de imundícia e podridão. Ou seja, eram pessoas que vivem com esse impulso de agradar outros, são pessoas que vão exatamente priorizar os aspectos externos do Evangelho, enquanto que o seu interior está cheio de podridão. São pessoas que querem viver sob os aplausos, dos homens, assim como os fariseus, os escribas e outros grupos com que Jesus se deparou durante o seu ministério. Então esse é o segundo ponto, o segundo problema com pessoas que querem agradar outros.
Jesus vai tratar sobre isso também no Sermão do Monte, quando ele vai falar, por exemplo, quando você der esmola, quando você fizer uma boa ação, não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda. Quando você jejuar, não apareça em público com o rosto desfigurado, só para que as pessoas vejam, olha como fulano é espiritual, veja, não sei quantos dias ele está em jejum. Porque a nossa recompensa, meus irmãos, Cristo vai falar, é do Pai que vê em secreto, é aquele que vê o coração, é aquele que examina o coração. E não dos homens que veem somente o que está do lado de fora. Tudo que os homens podem ver do lado de fora, meus irmãos, é um sepulcro belíssimo de mármore, mas por dentro estamos cheios de podridão. Terceiro ponto, pessoas que vivem para agradar as outras, elas estudam aquilo que é necessário para agradar aos homens, tanto quanto, se não mais do que, o que é necessário para agradar a Deus. Certamente você já se deparou com o seguinte dilema. E esse é um dilema, eu diria, que nos coloca em situações que nossa fé é de fato muito provada. Quando temos algum compromisso, digamos assim, social, especialmente no dia do Senhor, e que muitas vezes nós ficamos ali entre obedecer a Deus, ou nos esforçar para isso, ou obedecer um convite, ou até mesmo criar esse convite. Irmãos, pessoas que vivem para agradar a outros, elas muitas vezes não medem esforços para se esforçar, para empreender esforços para agradar homens em detrimento do que a palavra de Deus ordena. Então é uma escolha sempre muito difícil, mas é a decisão que nós precisamos tomar entre agradar a Deus e agradar a homens. Ninguém pode nos obrigar a fazer aquilo que a palavra de Deus condena. Foi exatamente essa a resposta lá dos apóstolos, lá no livro de Atos. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, porque antes importa obedecer a Deus do que a homens. Mas as pessoas que vivem impulsionadas por esse desejo de agradar outros, elas fazem e elas estudam aquilo que é necessário para agradar essa pessoa, mais do que aquilo que é necessário para agradar a Deus. Consequentemente, são pessoas que têm pouco empenho na santidade pessoal, no estudo devocional das Escrituras, no estudo de bons livros que possam ajudá-la a se tornar um cristão melhor, e por aí vai. 4. Seu discurso é elaborado para seduzir e bajular as pessoas, para que pensem coisas boas a seu respeito. O apóstolo Paulo, ele se via diante de dilemas muito excruciantes para ele. Dilemas que lhe doíam na alma, que era exatamente a reputação que ele tinha perante algumas igrejas que ele plantou. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele, por exemplo, em Corinto, ele teve a sua autoridade apostólica questionada. Ele vai deixar isso manifesto de maneira muito clara na sua segunda carta, especialmente, onde alguns falsos irmãos, e é justamente há um capítulo em 2 Coríntios onde Paulo ele vai elencar os perigos que ele sofreu por conta do evangelho. E ele vai falar naufrágios, ele vai falar espancamento, linchamentos, prisões. Mas tem um perigo, meus irmãos, que Paulo cita lá, desses que ele viveu, que é de fazer tremer a nossa alma. Perigo entre falsos irmãos.
talvez tenha sido este o principal perigo pelo qual o apóstolo Paulo passou. Perigo entre falsos irmãos. E aí imagine o apóstolo Paulo, ele extremamente preocupado com a sua reputação, com a maneira como ele era enxergado pela igreja. Lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 4 e 5, ele vai dizer assim, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Linguagem de bajulação ou de adulação geralmente é a linguagem própria dos falsos mestres. Eu não conheço um falso profeta, eu não conheço um falso mestre cuja língua não profira linguagens de bajulação. Recentemente, mais especificamente ontem, eu soube de um famoso pastor que em tempos recentes praticamente renunciou à fé, pois disse publicamente que não cria mais na palavra de Deus como palavra de Deus. Ele não cria mais naquilo que o pastor Douglas tão habilmente expôs aqui, na suficiência da palavra de Deus. Falou isso de maneira aberta. Cerca de 20 anos atrás, esse pastor, ele já vinha numa espiral descendente, né? A ladeira já estava muito íngreme e ele tornou-a mais íngreme ainda, quando negou, por exemplo, que Deus é onisciente. Diante de tragédias naturais que aconteceram naquela época, ele escreveu um artigo dizendo que Deus não pôde fazer nada simplesmente porque ele não sabia que aquilo ia acontecer. Bem, soube recentemente agora, ontem, mais especificamente, e vejam, ele ainda mantém uma igreja. Ele ainda é pastor de uma igreja. E recentemente ele resolveu que vai promover casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Vai celebrar. Com o intuito de agradar uma parcela, né, digamos assim, da imprensa ou de pessoas que não temem a Deus. O curioso é que ele teve o efeito contrário na igreja dele. Uma igreja que colocava dominicalmente 2.500 pessoas no templo, teve reduzido seu número para 800, 700 pessoas. Uma redução drástica de frequência aos cultos, por conta desse desejo de agradar pessoas que não temem a Deus. Então, meus irmãos, como Paulo coloca aqui nesse texto que nós lemos de Tessalonicenses, ele não usava de linguagem de bajulação. Uma linguagem que pudesse servir como um atrativo para que as pessoas frequentassem mais ainda a igreja, para encher a igreja. E é muito fácil encher uma igreja com palavras de bajulação. Mas a Bíblia, ela diz que palavras de bajulação ou de adulação, elas são palavras mentirosas. No Evangelho de Judas, vocês vão ver isso, quando Judas vai dizer que uma das características dos falsos mestres é justamente essa. Eles são como rochas submersas, porque a palavra deles é uma palavra traiçoeira, uma palavra de bajulação. Eles usam a palavra como isca, eles são hábeis no falar, eles fazem você se sentir o bambambam, o mais importante dos seres humanos, somente para que vocês estejam ali. Mas lembrem, eles são como rochas submersas. Vocês vão naufragar se navegarem nas águas que esses homens estão.
Quinto, é que homens bajuladores, eles fazem acepção de pessoas. Essa aqui é muito óbvia. Pessoas que gostam de bajular outras, elas fazem acepção de pessoas. E a Escritura, ela condena de maneira veemente qualquer tipo de acepção. E é exatamente isso que Tiago vai condenar na sua carta. Logo em seguida, quando ele condena os pecados da língua, ele vai dizer mais à frente que a acepção de pessoas, ela é uma coisa vergonhosa dentro da igreja. Mas é exatamente isso que os falsos mestres fazem. Eles adoram fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque querem trazer para junto de si aquelas pessoas que possam lhe dar mais retorno, seja ele de que natureza for. Seja um retorno financeiro, seja um retorno para o seu ego, para a sua reputação pessoal. Tiago capítulo 2, versos 1 a 4, ele vai tratar isso. São pessoas que são caçadoras de aprovação. Elas vivem na busca incessante pela aprovação dos homens. Irmãos, o livro de Provérbios, no capítulo 28, eu queria ler esse texto com os irmãos porque eu acho que é um texto muito certeiro. (28 e 23). O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Que texto maravilhoso. Nós muitas vezes ouvimos testemunho de pessoas que falam assim de maneira muito aberta, muito franca, por exemplo, da falta de pregação em suas igrejas que confrontavam os seus pecados. Eu nunca me senti confrontada com o meu pecado porque simplesmente não havia pregação na minha igreja que confrontasse o meu pecado. Quantas vezes nós ouvimos já isso em reunião de conselho de irmãos que nós recebemos? Irmãos, aquele que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Porque se você pratica uma repreensão amorosa, no final das contas aquela pessoa vai ver que, mesmo tendo doído, aquela repreensão era exatamente disso que sua alma precisava. Ao passo que ela viveu uma vida inteira sendo bajulada, sendo adulada, sendo lisonjeada com lábios falsos, por lábios falsos. E sua vida simplesmente nunca mudou, ela nunca experimentou uma mudança verdadeira. No final das contas, se essa pessoa for uma crente de verdade, ela vai agradecer mais essa pessoa que repreendeu ela com lábios sinceros do que a beijou. Em outro lugar, o provérbio vai dizer que os beijos da lisonja matam, do que pessoas que a beijaram, né, com lisonjas, com bajulação e com adulação. Então, sempre que tiver oportunidade, sempre que você vir o seu irmão num caminho perigoso, repreendam em amor. No final das contas, ele vai ser muito grato a essa sua atitude. Correndo aqui, me deem 3 minutos, irmãos. Pessoas que vivem com desejo de agradar outros, elas são demasiadamente sensíveis à correção, repreensão e outras alusões de insatisfação ou reprovação da parte dos outros.
Geralmente, pessoas que vivem para agradar outros, elas não gostam de ser repreendidas. Não gostam. Elas não gostam de ser chamadas à atenção. Elas não gostam de que se mencione qualquer insatisfação ou reprovação por parte dos outros. Se fulano está magoado com ela, para ela aquilo ali é o fim do mundo. Por quê? Porque ela quer sempre estar bem, como nós dizemos, ela quer sempre estar bem na fita com as pessoas, ela quer sempre estar por cima. Ela nunca quer ser vista como aquela pessoa que se intromete onde não é chamada. Ela quer sempre agradar as pessoas. Sétimo, ela presta aos homens um serviço apenas externo, enquanto estão olhando, em vez de um ministério interno e sincero de coração ao Senhor. Ela presta aos homens um serviço meramente externo. É exatamente o que o texto de Provérbios que a gente leu, ele vai falar. Você mentiu tanto para mim, você me lisonjeou tanto, eu acreditava que estava tão bem, por que você não me falou a verdade antes? Essa pessoa poderia chegar para você e dizer isso. Eu estava em caminhos tão perigosos, eu estava numa lama tão profunda e você me dizendo que estava tudo bem, que não havia nada de errado comigo. Eu te encontrei na rua, eu estava indo para uma entrevista de emprego, você não me avisou que eu tinha uma casca de feijão no dente. Levem isso para um nível espiritual. Ou como uma vez eu repreendi, de uma maneira brincando, alguns irmãos aqui da igreja, rapaz, vocês não me avisaram que eu passei o culto todo com o fecho aqui da calça atrás, o ilhó, com o cinto por cima, vocês não me avisaram. Eu brincava, vocês pecaram e tal. Levem isso para um nível espiritual, irmãos. Quantas arestas existem na vida do seu irmão e você simplesmente não chega e fala porque você tem medo que essa pessoa se volte contra você. Talvez você esteja sendo movida por um desejo de agradar. Oitavo, egoisticamente ele usa a sabedoria, habilidades e dons que lhe foram dados para a glória de Deus e o benefício dos outros, para a sua própria glória e benefício. É aqui onde o negócio se torna mais perigoso, especialmente por aqueles que são chamados para liderar. Aqueles que ocupam função de ensino na igreja, por exemplo. Sejam pastores ou presbíteros. Se nossas habilidades e dons são usados para o nosso próprio benefício, para a nossa própria glória, se nós estamos visando o nosso próprio nome, estamos em pecado. Nono, investe mais de seus recursos pessoais no estabelecimento da sua própria honra do que o faz para estabelecer a honra de Deus. Então, a palavra aqui de Richard Baxter, um puritano, que diz o seguinte: um homem orgulhoso dará mais para a sua própria honra do que para Deus. Seu patrimônio está mais sob o controle do seu orgulho do que de Deus. Ele dá mais diante dos olhares ou com o conhecimento das pessoas do que poderia se convencer em dar em secreto. Ele é mais generoso em doações que tendam a manter o bom nome da sua liberalidade do que é para pessoas realmente pobres. Sua principal motivação não é o bem que é feito, mas a honra que espera receber ao fazê-lo. Por último, ele está descontente com a condição e a proporção que Deus lhe designou. São pessoas que querem sempre mais, são pessoas que querem galgar posições mais elevadas do que aquelas que Deus lhe confiou. E vejam, irmãos, essa não é uma tentação exclusivamente daqueles que estão em posição de liderança ou aspirando posições de liderança na igreja. Mas essa é uma tentação comum a todos os cristãos de maneira geral. Seja uma pessoa que fale com verdade. É por isso que
O catecismo é muito sábio quando ele vai falar dos deveres exigidos e dos pecados proibidos. Então, há os dois lados da moeda. Então, falar a verdade em amor. Efésios vai dizer: fale a verdade em amor. Busque a edificação do seu irmão. Busque a edificação do outro, ainda que a sua palavra o desagrade. Mas, irmãos, creiam na suficiência das Escrituras. Se for uma palavra que esteja calcada na palavra de Deus, assim como foi o profeta Natã. Imagine Natã, ele tinha tudo a perder. Um homem que era a boca de Deus. Um homem que poderia ser destituído de seu cargo, digamos assim, destituído, entre aspas, de seu cargo de profeta da corte. Mas foi um homem que procurou uma forma de confrontar o rei Davi, contando-lhe uma história, fazendo-lhe participar dessa história, mexendo com as emoções do rei, até que Davi se enfureceu e disse: esse homem tem que morrer. Esse homem é você, Davi. Você fez exatamente o que esse homem que você está dizendo que tem que morrer. Porque você se deitou com a esposa de um homem que lhe era fiel, de um soldado do seu exército. Natã não procurou maneiras de bajular o rei, mas ele confrontou o rei com a palavra de Deus. E assim deve ser a nossa língua, meus irmãos. Ela deve ser usada para a edificação da igreja, para a edificação dos irmãos, para a edificação uns dos outros, para a nossa própria edificação. Dessa maneira, que não haja em nós qualquer desejo de agradar a outros, dentro dessas características que nós colocamos aqui, mas que haja um desejo de, sinceramente, buscar a edificação dos nossos irmãos, falando para eles somente aquilo que for verdade, baseada na palavra de Deus. Bom? Alguém tem alguma dúvida? Fazer alguma pergunta? Alguma